E você, Vanessa, como é que você está? Eu quero saber quem é que vai tributar os dividendos, meus caros, porque o Lula aí está doido atrás desses dividendos, isso sim. A esse Brasil a gente já é acionista, né? Mas, inclusive, é o tema do pregão de hoje, né? Quem vive de dividendos não paga imposto de renda. Foi, inclusive, até o Fábio Baroni colocou também lá no Instagram dele, comentando essa declaração do Lula. Né, Fábio? A gente tinha feito até uma live falando um tempo atrás dessa história de tributar, um exemplo, dividendos, de vez ou outra vem essa questão, né? O nome doce é dividendo. Pessoal, querendo ou outro, vem. E aí vem essa questão que justamente não paga em termos de proventos. O que é que vocês acham ou acharam da declaração do Lula? Muda alguma coisa no ponto de vista de vocês? Vocês acham que tem alguma reação da Bolsa por conta disso ou não muda absolutamente nada? De Bom, fato, é isento? A empresa não paga uma alíquota? O Bruno aí que acompanha também muito do AGF Análise, né? Empresa não paga nenhuma alíquota, é tudo isento mesmo, antes, tributariamente falando? antes dos dois, ali, as duas honras, né, o Fabião e o Jean poderem falar, eu vou só trazer, vou responder a sua pergunta, Vanessa, trazer um pequeno histórico de tributação, já que a gente está falando disso. Acho que é Sim, legal que muita gente acaba esquecendo isso aí, mas sim, as empresas pagam muito, né, muito imposto, a alíquota aí média gira em torno de 34%. É claro que você consegue manejar isso, mas é alto, é elevado. Eu estava dando uma pesquisada no histórico. Vocês têm ideia que o primeiro imposto em cima de dividendo data de 1897? São 127 anos já aqueles políticos, né, há muito tempo tentando colocar a mãozinha ali. Então, essa presença ela existe há muito tempo. A gente teve ali imposto de renda, depois nós tivemos em 95, salvo engano, a questão do juros sobre capital próprio, somado com a isenção dos dividendos. E aí a gente para e pensa, peraí, então quer dizer, se em 95 foi isentado o dividendo e a estratégia existe há 50 anos, portanto, ela foi criada em cima de um contexto que tinha já tributação. Então, para a gente, sinceramente, com o dividendo taxado ou não, a estratégia continua a mesma. E, na minha visão, já antecipando um pouquinho do que os meninos vão falar, eu só olho para a política por um único motivo. É só para ver se eu vou ter alguma janela de oportunidade. Só. Se vai ter ou não. As empresas elas se remodelam, se adaptam, né? Jean, o que você acha? Pessoal, é o seguinte, essa história toda vez ela vai e vem, né? Cara, todo ano parece que volta isso, né? Eu acho que eu já estou até cansado de quantas vezes que a gente já falou sobre esse assunto aqui no pregão, outras vezes, né? E sempre tem o pessoal arrancando os cabelos quando isso vem. Mas, pessoal, vamos lá, a gente tem alguns pontos aí que são importantes para serem considerados antes de qualquer decisão, né? Primeiro que uma coisa é uma fala, né, para jogar para o público, né, um discurso onde você impacta uma base de eleitores de forma positiva, onde você parece que está tirando do rico e dando para o pobre de alguma forma. Né? sim. Então, é uma estratégia Robin Hood e uma estratégia para jogar para o público. Né? Bom, mas a prática é um pouco diferente. Por quê? A gente tem as empresas, na verdade, elas, quando distribuem o dividendo, não é que elas não pagam imposto. O imposto já foi pago há muito tempo. Né? Você tem uma série de impostos em cadeia que vão sendo pagos, né, ao longo do tempo até que você chegue no lucro. Então, se você tem uma tributação do dividendo, saiba que isso é uma bitributação, porque o imposto já foi pago. Né, em vários setores, em várias ICMS, PIS, COFINS. Então, assim, é imposto que não acaba mais. Né? Bom, esse é um ponto. Então, beleza. Mas, para a gente conseguir uma aprovação desse tipo de tributação, a gente tem que lembrar que grande parte desses congressistas, né, eles são também empresários, né? E hoje em dia, grande parte das empresas, né, seja no Simples Nacional, seja lucro presumido, lucro real, essas empresas elas fazem uma distribuição para os seus sócios através de dividendos, justamente para haver uma isenção, porque já foi pago o imposto dentro dessa cadeia que eu acabei de citar. Então, quando a gente fala que nós temos aí uma possível tributação, dentro do Congresso Nacional vai ter também um lobby muito forte, tanto da parte empresarial, quanto dos próprios políticos, tem outros negócios, outras empresas. Então, assim, acho que é um negócio muito
muito difícil de passar. Tá? A gente já teve várias experiências, eu acho que bateu na trave na época do Bolsonaro, que também tentou passar a mesma coisa. Tá? E essa conversa, pessoal, é independente de governo. Tá? Não estou falando de governo A ou B, isso já vem em todo governo, essa discussão vem acontecendo. Né? E assim, não passou até agora. Eu acho que a gente tem um grande caminho pela frente, pela resistência que isso vai ter, e o que a gente vê como experiência que vai acontecendo ao longo do governo. Né? Cada ano que passa, o governo vai perdendo força em relação à aprovação de qualquer proposta. Normalmente, o governo consegue aprovações que são mais significativas no primeiro ano de governo. Tá? No segundo ano de governo em diante, eu não lembro de algo extremamente impactante que tenha conseguido ser aprovado. Tá? E eu acho que esse tipo de reforma, aonde é muito impactante, porque quando você fala que é uma tributação dos dividendos, ela não engloba somente dividendos, ela engloba uma série de outras coisas. A gente está falando de uma reforma tributária, a gente passou uma reforma tributária, mas a gente está falando de uma reforma geral tributária envolvendo impostos, outras cadeias, renda. Então, assim, quando você pega esse bolo todo, inclusive imposto de renda, etc., cara, é um negócio muito mais amplo, complexo, que não envolve só dividendo. Então, para esse bolo passar, eu não acredito que vai ser só dividendo. Então, a discussão fica cada vez mais complexa, o governo perde força, e eu acho muito difícil uma aprovação disso aí. Fala lá, Fabião. Eu acho assim, né, pessoal? Eu acho que assim, quando a gente entra em política é um negócio muito complicado, né? Então, esse discurso populista aí é feito desde que a gente se entende por gente. Mas o fato é o seguinte, né? Nós somos tributados, né? E tem muito político que fala, né? Se gaba, fala de boca cheia, dá até um certo receio que eles falam: o Brasil é o único país, ou um dos únicos, são 2 países onde não se tributam dividendos. Né? E eles falam com uma boca cheia como se fosse, nossa senhora, vamos tributar os dividendos agora porque nós somos os únicos. O que ele não fala é que nós temos uma das maiores cargas tributárias do planeta, né? E isso é a coisa que ninguém fala. Então, eles esquecem de falar essa pequena parte, né? Uma partezinha bem pequena. Eu vou dizer para vocês que não tenho nada contra taxar o dividendo, desde que haja uma contrapartida significativa para reduzir os impostos de outra forma, porque daí você gera mais valor, né, para as pessoas no modo geral, né? Então você acaba criando muito mais oportunidade para que a empresa cresça, gere emprego, pague mais dividendos, inclusive no final do dia, tá? E pague mais impostos também, mais fruto de crescimento. Se isso acontecer, tudo bem, mas não é o que a gente vê, né? A gente vê esses governos, e eu estou falando de todos os governos, viu? Porque quem aí fala, é mais a direita não era assim, a esquerda é assim, a direita é assim, o centro é assim, porque o governo passado também queria tributar dividendo, né? Então, deem uma olhada, né? Antes de verificar a pessoa que falou, vejam se todas não agiram mais ou menos da mesma forma, tá? E não querendo defender aqui, eu estou querendo, na verdade, colocar tudo no mesmo pacote, tá? Todos os Exatamente. Eu estou querendo colocar todos no mesmo pacote para falar, é tudo a mesma coisa, né? Exatamente. Né? Então, assim, ó, tenham cuidado quando vocês olham sob essa ótica o dividendo, porque, assim, tudo bem tributar? Tudo bem, mas quer tributar, qual que é a contrapartida? Porque o empresário já paga imposto pra caramba. Agora, o que isso interfere na estratégia, né? Que é o que todo mundo quer saber, né? E bom, primeiro eu sou da opinião que não vai ser tributado, tá? Essa é a minha opinião, não necessariamente a opinião da AGF. A minha opinião, assim, desde que eu estou no mercado em 2004, vai fazer 20 anos esse ano que eu estou no mercado, e eu ouço que o dividendo vai ser tributado, né? Para quem não sabe, o dividendo parou de ser tributado em 1994 com o Collor, né? O Collor não, com Fernando Henrique, mas o dividendo era tributado desde que a estratégia começou em 1970. E o Barsi começou na Bolsa mais ou menos nessa mesma época, e fazendo e usufruindo exatamente dessa estratégia que ele permite com que a gente passe para vocês aqui. Então, sendo tributado ou não, o meu único receio é que se ele for tributado pura e simplesmente, vamos colocar mais um imposto aí, dane-se, quem vai acabar pagando, infelizmente, são os mais vulneráveis, na minha visão, são os mais pobres, infelizmente, porque o que a empresa vai acabar fazendo é repassar esse valor
para o consumidor final. Essa é a minha ótica do que vai acontecer. Caso isso